Tudo bem, pessoal? Meu nome é André, tenho 28 anos, sou certificado do CEA, tá? E a ideia desse vídeo é trazer um pouquinho de conteúdo para vocês, né, para auxiliar nos estudos, para poder entender um pouco melhor de como funciona para a gente colher as informações, né, do problema ou da situação que a Ambima coloca para a gente. Então, é muito importante a gente enxergar, saber quais dados são importantes para cálculo, né? Para cálculo do exercício, para poder calcular o tipo de investimento, de rentabilidade, o que eu preciso deduzir de imposto, o que não. Então, assim, é muito importante que a gente entenda isso. Quais são os dados importantes e os dados necessários. Porque muitas vezes a prova do CEA, ele pega para que você tenha muita atenção. Porque muitas vezes ele te dá uns dados que muitas vezes você fica quebrando a cabeça, tentando calcular e você não consegue. Por quê? Porque ele não é necessário naquele momento, né? Então a gente vai conseguir enxergar hoje, tentar bolar alguma forma para a gente conseguir enxergar melhor como colher essas informações corretamente e como executar algumas contas que caem, né? Algumas das questões que eu coloquei aqui hoje caíram na minha prova. E, na verdade, os cálculos me ajudaram muito, inclusive no meu resultado. Até para a gente perder menos tempo e ganhar nas outras de conceito que a gente precisa quebrar um pouco mais a cabeça, tentar entender um pouco melhor. Tá bom? Então, sem muitas delongas, né? Na verdade, eu quero também falar alguma outra coisa. Aqui embaixo está minha rede social, o Instagram, que é o que eu mais utilizo. Então, assim, se quiser tirar uma dúvida, quiser conversar, saber como é que é a prova, falar sobre algum conteúdo que você está com dificuldade, pode mandar uma mensagem para mim. Talvez eu demore um pouco para responder, porque trabalho na rede de agências, vocês sabem como é que é a loucura, mas sempre à noite eu estou de olho e se vocês quiserem conversar, pode chamar lá, tá bom? Vamos para as questões. Outra coisa também, eu quero dizer que eu não estou vendendo nenhum curso, não tenho a intenção de vender e nem divulgar nenhum outro do mercado, tá? Então, na verdade, esse vídeo é somente para ter uma troca de ajudas, né, que eu falo que eu ensinando, falando um pouquinho mais sobre, eu consigo aprender um pouco melhor, tá? Então, vamos para as questões, tá bom, pessoal? Vamos lá, primeira pergunta aí, a gente já se assusta um pouquinho, né, devido ao tanto de informação que ele traz pra gente, mas, não tem segredo, isso aqui ele dá muita informação e a gente vai utilizar parte dela, tá bom? Ele basicamente um fundo, né? Ele fala com base do COI, né? Que ele fala sobre trava de alta e tudo mais. Então vamos ler o exercício. Um cliente investe R$100 mil em um fundo de capital garantido com bolsa de trava de alta. Se o Ibovespa variar de até 20% até o final do prazo do fundo, o investidor receberá o retorno absoluto do Ibovespa. Se a qualquer momento o fundo romper os 20% da alta, seria a trava, né? O investidor receberá 110% do CDI, equivalente a uma taxa pré de 13,75 ao ano. Caso o fundo encerre com variação negativa, é feita somente a proteção do capital, característica do COI, né? O cliente investe no fundo por 4 meses, informação importante. E nesse período, o Ibovespa superou 20%, importante também. Se o fundo for classificado como renda fixa para tributação, valor líquido, aproximadamente que este cliente receberá nessa operação. Qual o valor líquido que ele receberá? Vamos lá, agora ele me deu muitas informações e 3 cenários, correto? Ele me deu um cenário de uma possível alta acima de 20%, ele me deu uma até 20% e o negativo, tá? Aí no final a gente precisa entender qual cenário que a gente vai começar a calcular. Tá? E como é que a gente vai saber disso? Aqui ele vai falar para mim. O cliente investe no fundo por 4 meses e neste período o Ibovespa superou 20%. Então, se ele superou 20%, ele vai entrar aqui, ó, no equivalente a uma taxa pré de 13,75, se o fundo romper os 20% da alta. Então, o investidor receberá 110% do CDI, equivalente a uma taxa de pré de 13,75. Aí que está a situação, pessoal. Aqui, quando ele fala 110% do CDI, ele já está me dando qual é o valor do período ao ano desse 110%. Muitas vezes a gente confunde, pensa que esse 13,75 é equivalente a 100% do CDI. A gente coloca 110, a gente vai errar se fizer isso. Então a gente tem que prestar atenção. Aí fala equivalente a uma taxa pré de 13,75 ao ano, tá? Então, tudo bem, a gente já tem a taxa ao ano. Vamos pegar aqui o nosso bloco de notas. Algo que é muito importante, pessoal, vocês
escreverem os dados que vocês possuem. Então, por exemplo, meu investimento é de 100 mil, então meu PV aqui vai ser 100 mil. PV é o valor presente, tá? Mas a gente vai calcular outras informações. Então, o que a gente precisa saber também? A taxa ela é de 13,75 ao ano. E a gente precisa saber ao mês, né? Quantos meses são? 4 meses, que é o meu N. 4 meses. 4 meses, um período... Tá. Primeira coisa que a gente precisa fazer aqui, converter a nossa taxa. O que seria converter a nossa taxa? Pegar esse valor aqui que está ao ano e trazer para 4 meses. Como é que a gente faz isso, André? Você deve me perguntar. Simples, a gente vai usar aquela situação da 12C, que a gente vai pegar o que a gente quer e o que a gente tem e multiplicar, elevar, na verdade, né? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai pegar 13,75, né? 13... Opa! Deixa eu apagar tudo aqui. 13... Estou com dificuldade nesse negócio. 13,75 entra, né? Vou pegar aqui 100 divide 1 mais, tá? Para a gente poder calcular o valor. Então, até vou ter 1,14. Então, quanto eu quero e quanto eu tenho? Eu tenho a taxa de 12, né? Porque 12 meses é um ano equivale a 12 meses. Então, quanto eu quero? Eu preciso saber 4, entra, 12, divide. Tá? Eu peguei 4 porque são 4 meses e 12 são 12 meses referente ao ano, que é a taxa aqui de 13,75 que a gente já sabe, tá? Que é o ano, precisa converter. Então, eu já tenho aqui o valor, eu peguei e dividi, né? E vou elevar o valor que eu tinha colocado inicialmente, tá? Aí ele vai me dar isso aqui, que vai dar 1 menos, trazer de volta o número, né? E multiplicando 100 vezes. Show! Aqui nós já temos a taxa referente aos 4 meses, tá? Então, eu já vou desconsiderar isso daqui para não me confundir. Então, ele vai dar aqui 4,39, cadê? 39, 4 meses, tá? Então, o que eu vou ter que fazer? A minha rentabilidade, ela foi de 4,39 por 4 meses. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil. Por 4 meses. Então, eu já sei que durante esse período eu tive essa rentabilidade. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, colocar 100 mil, né? Que foi o meu aporte inicial. Eu vou trocar de lado aqui e achar a porcentagem. Opa! Vamos acreditar de novo aqui. Então, 100 mil entra 4,39% mais. Então, aqui foi o meu valor referente ao meu investimento inicial, mais a minha rentabilidade. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque geralmente eles vão dar uma resposta parecida, né? Só que a nossa resposta final não é essa. Por quê? Porque ele fala aqui, ó, valor líquido. Tá? O valor líquido ele tem dedução dos impostos. Então, o que a gente precisa entender? Qual a porcentagem de impostos que eu vou utilizar nesse caso? A gente vai usar a tabela regressiva, né? Porque aqui é um fundo, então ele vai ser a tabela de renda fixa, que vai ser 180, 180, a gente vai ter 22,5. Isso vocês podem ficar tranquilo, tem nas informações da prova, tá? Mas não tem segredo para você descobrir também. Você precisa somente saber qual que é o primeiro, né, que é de 22,5, e ele vai deduzindo de menos 2,5. Então vai ser, deixa eu colocar aqui para vocês entenderem, até se vocês precisarem, né? Eu preciso saber que o 22,5 é o primeiro, e eu vou ter deduções de menos 2,5. Então vai ser 20, aí depois vai ser 17,5, depois 15. Show! Mas, André, como é que eu vou saber referente aos prazos? A gente precisa saber só o primeiro, 180.
Tá bom, e os outros? Os outros eu sempre vou usar o dobro. Como assim o dobro? 180, o dobro de 180, 360. O dobro de 360, 720. E mais que 720, aí a gente já só considerar o sinalzinho de mais aqui. Mais que isso, mais que 720. Então é isso, pessoal. A gente pensa aqui, ó, 180, dobro 360, 720 e mais que 720, que seria o 15%, tá? Quando a gente enquadra em 4 meses, vamos considerar aqui, né? Cadê a 12C? Ele me dá 4 meses, vamos considerar aqui 30 dias, né? Então, 30 vezes. Ó, deu 120 dias. 120 dias está dentro do 22,5, né? Chegou até 22,5. Aqui até 360, até 720. Então, a gente está dentro do 22,5. Show. Então, nós temos a informação aqui, né? 4,39, que a gente já tinha encontrado, que é de 100 mil. 4390, opa, 90, entra, opa, nossa, não acostumei com essa calculadora ainda, 100 mil, 104 mil, na verdade, vai ser 104.390, show. Aí eu vou colocar aqui, ó, 100.004.390. Eu preciso calcular meu imposto em cima do valor da rentabilidade, né? Eu não posso, nesse caso aqui de renda fixa, deduzir já direto do valor total, né? Então, o que eu vou fazer? Eu pego o meu resultado que eu tinha encontrado na calculadora e vou reduzir aqui o meu imposto. O meu imposto não, o meu aporte, né? Então, esse aqui foi o meu valor de rentabilidade, tá? Então, o que eu vou fazer? Em cima desse valor, eu vou subtrair os 22,5 que a gente tinha visto lá, né? Que fazia parte do 180, até 180 dias. Então, 22,5, achei aqui a minha dedução, que é de 987, tá? E já subtraio. Se eu colocar o sinal de menos, eu já vou subtrair. Encontrando isso, eu só vou fazer a soma, né, do meu aporte de novo. Ele vai me dar essa opção aqui. Vamos lá, vamos ver se tem essa opção lá. Aqui, ó. Né, arredondando aqui, devido a gente usou menos casas, né? Aqui, ó, 103.400. Então, a gente só precisa tomar cuidado, pessoal, com isso. Muitas vezes a gente encontra um resultado, a gente vê a resposta, já finaliza, mas não, vai com calma, lê se o problema ele está te pedindo alguma outra coisa. Nesse caso ele pediu líquido, podia que ele tinha falado a rentabilidade bruta, ou quanto que foi qual foi a rentabilidade. Então a gente precisa tomar muito cuidado e se atentar com isso, que às vezes uma coisinha que a gente não lê, a gente acaba perdendo, tá? Então isso é importante, buscar as informações corretas dentro do problema para a gente poder calcular. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. O investidor, durante a sua vida, acumulou, né, aqui a informação, R$1 milhão e vai aplicar em um CDB com rendimento de 0,45% ao mês. Esse investidor gastará R$7.500 por mês. Em quanto tempo ele perderá todo o seu investimento? Tá? Ele vai perder em algum momento. A gente precisa entender até quando ele vai ter esse valor de 7.500 ao mês, levando em consideração a rentabilidade mensal que ele tem, que é de 0,45. Então, é aqui que a gente vai colher todas as informações. Vamos deletar tudo aqui. Show. Então, o que a gente vai fazer? O meu PV, né? O meu PV vai ser 1 milhão, que é o valor que ele me passa aqui, que ele já acumulou durante toda a vida dele, muito trabalho. E ele falou assim, ó, agora eu quero só ficar tranquilo, com meus 7.500 eu consigo manter, né, me manter. Então ele vai colocar 7.500, é o valor dos gastos deles mensal, eu só preciso disso. Eu preciso saber meu N, que eu não sei, né, e a minha taxa.
é meu I. Então, vou colocar aqui do lado para a gente saber o que que é. PV. E aqui vai ser a minha PMT, que é a minha parcela, tá? Sempre quando envolve parcela, ele vai ser como PMT. Então, vamos lá jogar isso para a calculadora? Como é que seria isso aqui? Opa. Show. Vamos lá primeiro 1 milhão, né? Que vai ser o meu PV. 1 milhão. Ele vai entrar como negativo, porque como eu estou colocando esse dinheiro, está saindo do meu caixa, né? Do meu caixa, entrando no banco para um investimento. Então, ele entra como negativo. Então, CHSPV, tá? Sempre quando você for fazer alguma transação negativa, tudo, joga o CHS que ele já joga o sinalzinho lá pra gente, tá? Então, CHSPV, opa, 1 milhão, eu tinha apertado. Deixa eu zerar tudo aqui, né, pra não dar erro. 1 milhão. 1 milhão, CHSPV. Show. 7.500, ele vai entrar positivo. Por que ele vai entrar positivo? Geralmente, em alguns exercícios, a parcela entra negativa, né? Porque você está pagando. Mas nesse caso, não. Caso você está recebendo a parcela, você está recebendo o retorno, né? Você está tirando do valor de investimento, você está fazendo um resgate. Então, ele entra como positivo. E 0,45 é o I, que é a minha taxa. Tá? E o que eu preciso descobrir? O tempo. Quanto tempo eu vou perder todo o meu investimento? Então, o que eu faço? Só clico no N, simples assim. Ele já vai calcular quanto tempo ele precisa, né? Quanto tempo ele precisa para poder ter esses 7.500 e que ele vai zerar. Uma informação importante, se você quiser colocar o FV0, né, que é a informação que ele dá, não diretamente, né, você coloca, mas se você não colocar, não vai ter alteração nenhuma, tá bom? Aí uma coisa que a gente precisa se atentar. Ele me deu aqui, ó, 205 meses. Deixa eu olhar aqui, ó, eu tenho uma resposta. Só que ele poderia simplesmente falar assim, quanto eu preciso saber em anos, quanto que ficaria? Aí você pega os números de meses, né, divide por 12, ele vai dar um pouco mais de 17 anos, tá? É só uma curiosidadezinha, mas aqui a resposta seria 205. Entendeu, pessoal? Então é tranquilo. Essa caiu uma na minha. Então, assim, é uma resposta, é uma pergunta tranquila que você gasta 1 minuto, 1 minuto e meio para responder, então você já ganha um tempinho aí, um fôlego para responder as outras, tá bom? Vamos para a próxima. Essa caiu na minha também, tá? E é uma prova, uma pergunta tranquila, ela me dá algumas informações, só que a gente precisa se atentar em pequenas coisas. Então vamos lá. IPVA de um determinado ano tem um valor total de 4.200 e pode ser pago em 12 parcelas sem juros, de 350, sendo a primeira paga no ato, ou, se for à vista, pode ser pago com desconto de 7,5%. De 7,5%. Nesse caso, qual a taxa de juro embutida na operação parcelada? Show, essa é muito legal de responder e é super tranquila, tá? Vamos lá. Vamos pegar primeiro as informações aqui, né, que serão necessárias para poder calcular. Então, vamos lá. O que a gente precisa fazer inicialmente, pessoal? Deduzir o que seria o desconto. O que seria o desconto que a gente tem à vista, porque a gente precisa calcular o que está embutido, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar o 4.200 e vamos subtrair 7,5%, tá? 7,5%. Que vai me dar um valor aqui, deixa eu já pegar, a gente já aproveita e já faz. 4.200 entra 7,5%. Daí esse valor aqui já subtrai. 3.885. 3.885, ele é igual ao meu PV, né? 3.885 meu PV. Beleza, primeiro passo a gente já encontrou. Vamos ver o que o problema dá mais pra gente aqui? Ele fala que são 12 parcelas. Então, meu N acaba continuando. Ele já me dá essa informação. 12 é meu N. O que mais que ele me dá? E o valor da parcela é de 350.
350 CHS, porque eu estou pagando, e PMT, tá? Então, eu já encontrei aqui 7,5, já usei, né? Não vou usar mais. E eu preciso encontrar a taxa. Simplesmente, opa, acho que eu fiz algum dado errado. Vamos fazer de novo. 4.200. Ah, não, já tem informação aqui no meu bloco de notas, né? Deixa eu ver. 3.885 entra PV. 12 é o meu N, o número de parcelas. Ah, eu apertei errado, né? 12 e 350 CHS é a minha parcela. Preciso achar o meu I. 1,22. Aí, a gente encontrou a resposta aqui, né, pessoal? Mas está errada. Eu errei de propósito. Por quê, pessoal? É isso daqui, eu já vi muita gente errando, muita gente que eu comento, converso. Por quê? A gente tem uma teclinha chamada Begin, que é, a gente vai G7, né? Ele aparece aqui embaixo, Begin. Por que esse Begin, André? Por quê? E por que vai dar um número resultado? Só um negocinho embaixo. Por quê? No meu problema, ele fala assim, ó, que a primeira parcela vai ser paga no ato. Para ficar mais fácil para vocês entenderem. É como se eu comprasse um carro e desse 5 mil de entrada, por exemplo. Esse ia ser a minha parcela paga no ato. Então, eu vou ter que deduzir do meu saldo devedor e isso vai dar uma taxa diferente. Você entende? Porque o valor que você vai ter que pagar referente às parcelas será menor, porque você já deduziu um valor lá. Entendeu? Então, quando tiver assim, pessoal, no ato, a primeira parcela ou entrada, coloca Begin, que o Begin vai te fazer isso, vai subtrair e em cima disso você já consegue fazer o cálculo. Então, vamos lá, só para vocês entenderem. Vamos olhar aqui de novo. 3.885 entra 12 é o meu N, 350 CHS PMT, né, que é a minha parcela. Agora eu vou clicar no meu I, que é para descobrir caramba, apertei errado de novo. 3. Quem sabe faz ao vivo, né, pessoal? Vamos lá colocar como PV, né? 3.885, tá certinho. 12 é meu N. E 350 CHS é meu PMT. Deixa eu apertar aqui a taxa. 1,45. Agora sim está correta. Vocês viram? A prova do CEA, ele vai te dar essas informações incompletas, muitas vezes. Se você achou que está certo, você está crente que está certo. Você fez todo o cálculo correto, né, na parte da 12C. Só que, aí você vê o resultado. Putz, é 1,22. Vou para a próxima. Mas não, pessoal, precisa, como eu falei para vocês, se atentar nesses detalhes, nessas coisinhas, que isso vai fazer você passar na prova. Tá bom? Vamos para a próxima, que essa já foi. Vamos lá, pessoal. Essa daqui caiu na minha também, tá? A gente precisa saber considerar a inflação de 6 meses. Então, a gente vai considerar que teve algumas altas aqui, vocês viram. Teve baixa também, de 1,52, 0,81. Como é que a gente vai calcular isso daqui acumulado? É alguma dessas aqui. Tem um jeito muito tranquilo de se fazer, pessoal. Muito tranquilo. Que para mim é a mais fácil. Tem gente que faz de outras formas. Ah, pessoal, não esqueçam de tirar o Begin. Aí você vai no G8, tá? Tem uma opçãozinha aqui embaixo que fala End, que aí você finaliza, tá? E sempre exclua a calculadora, que vocês podem ter aquele erro que eu tive lá, se você não zerar a calculadora, tá? Então, vamos lá. O jeito que eu faço, pessoal, eu pego a primeira porcentagem aqui, ó, que é 2,17, divido por 100, que é aquela mesma situação, 1 mais, tá? Em cima disso, deixa eu só aumentar aqui, para ficar mais fácil. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu primeiro mês já foi, né, que eu já calculei, eu fiz dessa forma. Os próximos eu nem preciso fazer essa transformação. O que eu faço? 13,11% é positivo, então eu já clico aqui e somo. O próximo mês é 1,52%. Só que tem um porém, pessoal. Vocês viram que ela está negativa?
eu preciso colocar aqui no CHS. Que aí eu coloco a porcentagem, aqui, aí vai dar aquela confusão, mas peraí, tá subtraindo, eu tenho que clicar menos. Não, você já jogou o negativo aqui no CHS. Para você, então, não tem erro, sempre no mais, tá? Que por mais que você coloca mais, ele vai subtrair porque o número tá negativo, tá? Então, a gente vai no 2,58 a porcentagem, né? Vai dar um número aqui, a gente já soma. Aí deu um número negativo, 0,81 CHS, porcentagem, mais, e aqui 1,22, porcentagem, mais. Então, aí eu volto, né, a 1 menos, a operação que eu já fiz, para ficar com o número certinho, 6,84, tá? Se a gente trazer para as casas decimais aqui, arredondando, vai para 6,85. Isso é ponto dado também, pessoal. Essa daqui é para você fazer com o pé nas costas. Então, eu vi que tem soma, faz isso, faz aquela operação, né, trazendo para o número, 1 divide por 1, e divide, quer dizer, mais 1, divide, 100 divide e 1 mais, aí você vai ter o número, aí você vai fazendo a subtração, a soma, né, tanto do número positivo e do negativo. Tá bom? Esse não tem erro, é ponto também dado para vocês. Vamos lá. Um investimento de 10 mil em uma letra de câmbio por 150 dias corridos com uma rentabilidade de 5% ao período. Terá qual o valor de resgate líquido? Show! Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, né? A gente vai precisar fazer uma interpretação também. Aqui, 10 mil. Câmbio, rentabilidade de 5% ao período. Quando ele me fala, ele me dá informação ao período, é o período que ele está me passando. Então, assim, se ele me falou que o período é X, ele está falando de 150 dias. O que pode dar confusão para a gente é muitas vezes, pô, peraí, 150 dias, então eu tenho que transformar essa rentabilidade para mês, né, ou dias para poder calcular aquilo ali, converter. Não, pessoal. Quando ele me dá ao período, eu tenho que calcular em cima do que está ali. Então, ele me deu 5%, então 5% equivale a 650 dias. Então, vamos lá. Essa é a primeira coisa que eles colocam aqui para gente. Então, 10 mil. Mas, é uma conta que dá para fazer de cabeça, né? Mas vamos colocar aqui. 10.500, né? Ele me deu uma opção próxima aqui, eu já posso, na velocidade, responder aqui, mas não, ele me fala resgate líquido, tá? O que pode dar dúvida pra gente aqui também é referente à letra de câmbio, a gente já imaginar como moeda, com alguma coisa de renda variável, né? Pode dar uma confusão, mas não, letra de câmbio, ela é imposto de renda que vai diminuindo, né, de 22,5 até dia 15, então é decrescente. Então, aqui são 150 dias. Então, 150 dias, como a gente viu naquela outra lista lá, está dentro dos 180. Então, ele vai ter uma dedução de 22,5. Tá? Então, eu vou pegar aqui os meus 5 mil, né, que foi 5 mil? Não, 500, na verdade, né? R$500 que eu tive de rentabilidade, vou até calcular aqui de novo para vocês verem, 10 mil, 5%, mais 10.500, então a minha rentabilidade foi de R$500. R$500, beleza. Menos 22,5, né, que foi a minha dedução do imposto, já subtraio, deu a minha dedução aqui, já que a minha rentabilidade líquida, só vou somar com o meu aporte, né? Que foi o valor que eu coloquei. Que ele já vai me dar a resposta aqui, ó, exata da resposta B. Tá bom? Pessoal, isso aqui é atenção mesmo. Muitas vezes pode trazer pra gente essas dúvidas, como eu falei, do rentabilidade ao período, valor do resgate líquido. Então é somente se atentar mesmo nessas questões, tá? Mas não tem segredo. Deixa eu só ver se está gravando aqui certinho. Tá gravando. Vamos lá. Uma letra de câmbio, essa já foi. Ó, essa daqui é um pouquinho complicada, que a gente fica pensando,
de onde que ele foi pegar as informações para calcular isso. Vamos lá. Ó, uma letra negociada a 99% ficou aplicada por 1.720 dias, sabendo que a taxa CDI anual em dias úteis foi de 8,25. A rentabilidade líquida, neste caso, foi... Vamos lá, pessoal. Então, ele fala 99%. Ele me dá duas taxas, né? Aqui, 2 porcentagens, me dá um prazo. Como é que eu vou descobrir isso? Primeira coisa, ele me dá algumas informações importantes, como aqui, ó, dias úteis. Dias úteis, a gente tem que converter quando são dias corridos e dias úteis. Aqui ele me deu a informação de dias úteis. Então, a gente vai ter que calcular em cima de 252 dias. Tá? Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente precisa fazer é converter essa taxa para 1.720 dias. Por que ele diz aqui? Ó, que ele foi aplicada por 1.720 dias. E ele me dá outra informação. CDI anual em dias úteis foi de 8,25. Então, vamos converter essa taxa aqui, que não tem erro também. A mesma coisa lá do quero e tenho, né? Então, vamos lá. A taxa é 8,25. Opa! 8,25 entra, tá? 100 divide 1 mais... Aí o que eu vou fazer? Vou pegar quanto eu quero, né? Eu quero saber de 1.720 e quanto que eu tenho, que é de 252, que é... Ele não me dá essa informação aqui, vocês viram, né? Mas eu sei que dias úteis são 12... Você sempre vai calcular com 252 dias, tá? Então, eu peguei 1.720, 252, dividi. Em cima disso, eu vou elevar nesse botãozinho aqui, ó, de elevar em cima daquele número que a gente colocou, que é a taxa de 8,25, tá? Então, ele vai me dar... essa informação aqui, tá? Deixa eu só ver se deu certo. 1 menos... Opa! De novo, peraí que deu alguma coisa errada. Acho que eu não zerei. 8,25 entra 100. Divide 1 mais. Show! Aí o que eu preciso fazer? 1.720, né? Como a gente já tinha visto, que é o que eu quero... Entra 252, divide, eu levo isso aqui. Ah, agora foi. 1 menos 100 vezes 71 e 78. Achei o resultado, mas não acabou por aí. A gente precisa, antes de finalizar, aqui ele vai me dar a rentabilidade do período, né? Só que ele me fala... a rentabilidade líquida neste caso. Então, precisa deduzir, né? Acima de... Lembra que a gente fez aquele cálculo que é 360, 720? Já foi 1.720 dias, então a gente está na mais baixa, que é 15%. Então, a gente vai pegar isso aqui, 15%... menos, tá? Ó, sabe por que eu não tive que fazer em cima do meu aporte, não tive que reduzir nada? Porque aqui ele já fala, ó, em dias úteis foi de 8,25 a rentabilidade líquida. Estou calculando só de rentabilidade, aqui ele não está me dando valores de aporte, tá? Como a gente usou muitos valores aproximados, né, em casas mais baixas, ele deu um pouquinho a mais aqui, ó, 641. Mas essa é a resposta. Vou até fazer aqui de novo para ficar mais tranquilo para vocês entenderem, tá? Ah, não, pessoal, nossa, a gente precisa pensar nos 99%. Olha só, já ia errar. Eu peguei as informações e não calculei antes, olha só. Então, vamos lá. Vamos de novo aqui, ó, calcular 8,25, né? 100 divide 1 mais, tá? Aí a gente vai pegar lá de novo, 1.720 entra, dividido por 252, que é o ano, e eleva, tá? 1 menos 100 vezes, tá? Aqui tá 100%,
Só que aqui ele fala, ó, uma letra negociada 99%. E isso daqui é uma pegadinha muito complicada, que a gente tem os resultados aqui, ó. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou pegar aqui, 99%. Aqui, ó, é o meu resultado dos 99%. E em cima disso, que a gente vai ter que calcular a dedução. Então, agora vai dar certo, quer ver? Ó? 71, 15% menos, né? 60,40,6. Aí, arredondando, fica para cima. Olha só, mas essa é a resposta. É isso que a gente tem que entender, pessoal. Às vezes você vê, ó, uma questão pequena, né? Teoricamente, com tanta coisa que a gente precisa calcular. Tá? Então, a gente encontrou a taxa, depois que a gente encontrou a taxa, a gente tem que subtrair, que não é 100%, é 99%, e depois de 99% a gente tem que deduzir o imposto. Tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado, pessoal, muito cuidado, porque a gente às vezes erra uma pergunta de bobeira, tá bom? Se tivesse talvez algum outro, talvez eu teria errado, entendeu? Vamos lá, pessoal, continuar aqui. Como estava um barulho aqui, eu resolvi pausar e começar de novo, tá? Um título do governo que vencerá em 8 anos está sendo vendido a 923,26, tá? Que é o meu valor presente, meu PV. O título paga cupom de 7% ao ano, pago semestralmente o ITM. Pago semestralmente. O ITM deste título é show de bola. Como a gente precisa descobrir isso? Pega o 7 e divido por 2? Claro que não, a gente está falando de porcentagem, né? Então eu preciso fazer equivalente. Deixa eu abrir aqui a 12C. Então vamos lá. Eu tenho 7, né? Que é o valor da porcentagem. Eu vou pegar 100 e dividir 1 mais. Tá? Eu tenho 12 meses. Ou, no caso, 1 ano, né? Então vamos colocar por meses mesmo. Então eu tenho 12, eu quero saber 6. Quanto eu quero? 6. Quanto eu tenho? 12. Divido. E elevo, tá? Subtraio aqui 1 e multiplico. Show! Já descobri aqui, deixa eu abrir meu bloco de notas. Já descobri que que o meu cupom ele vai ser de 3,44, né? Deixa eu colocar aqui. Cupom 3,44. O meu PV, né, que é o meu valor presente, ele me dá a informação, que é de 923,26. O meu FV, quando a gente fala, ele nunca não, mas geralmente ele não vai dar informação, a gente precisa saber disso. Então, meu FV vai ser de 1.000, né? Então, a gente precisa saber quem é essa informação, que quando se trata desses títulos do governo, quando eles dão esses valores, eles ocultam essa informação do FV, ele vai ser 1.000, tá? Pode ser que seja um valor, mas aí eles vão te dar essa informação. Então, eu preciso descobrir qual que é a outra coisa. Meu N, né? 8. Só que, pessoal, a gente lembra que a gente precisa converter tudo para o mesmo tipo de cálculo? A gente está trabalhando aqui com semestre, né? A cada ano possui 2, então multiplico por 2 aqui, que vai dar 16. Porque são 8 anos, a gente precisa trazer para semestres, né? Como cada ano tem 2 semestres, a gente multiplica por 2, só para vocês entenderem de onde saiu essa conta aqui, tá? Então vamos lá, 8 vezes 2, 16. Agora a gente vai pegar a nossa querida 12C. Já temos os dados aqui, né? Mas vamos colocar tudo de novo. Sempre lembrando de zerar aqui a calculadora para não dar problema. 923,26 é o meu PV. Vamos fazer o seguinte, pessoal, tem que colocar ele negativo, tá? Porque a gente está investindo, então está saindo do nosso caixa. Então, 923,26 CHS PV, tá?
a gente precisa calcular o valor do cupom. Sempre o cupom, pessoal, vai ser calculado em cima do meu FV, né? Então, ele vai ser em cima de R$1.000. Eu vou pegar aqui R$1.000, entra 3,44%. Aqui é 34,40, vai ser o valor do meu cupom, tá? Meu cupom semestral. Então, eu já coloquei aqui, ó, 34,40 no meu PMT. Não vai ficar negativo, porque eu vou estar recebendo esse valor, tá? Aqui eu vou colocar o 1.000, que vai ser o meu FV. Ele vai também entrar positivo, porque vai voltar para mim. 16 vai ser o meu N, né? E o I. Agora eu calculei o meu I, minha taxa, né? Então aqui ele já vai me dar o resultado, 4,10, a gente arredondar aqui, a gente já encontra o Horizonte Mature, né? Então é isso, pessoal, ó. Calculou os valores, ele te dá muitas informações e algumas são ocultas, aquela do FV que eu falei para vocês, mas não tem segredo. É só jogar esses valores, trazer tudo essas informações e jogar na 12C que a gente consegue calcular sem nenhum problema, tá bom? Vamos lá, pessoal, essa daqui é tranquila também, tranquila, é para somente colocar os cálculos, né, os cálculos, as informações no fluxo, tá? Então vamos lá, deixa eu abrir minha 12C aqui, não acostumei ainda com ela na tela. Vamos lá, vamos colocar 2 milhões aqui, tá? Inicialmente, ela entra negativa, por quê? Porque está saindo do nosso caixa, né, o investimento. Então, o que a gente vai fazer? G, CF0 é um fluxo, então é o fluxo inicial, é o marco zero. Então, a gente vai começar com ele negativo, tá? Então, o que a gente vai fazer agora, no primeiro ano, foi 1.500.000. Venho aqui no G, cuidado, eu não vou no CF0 não, vou no CFJ, que já é o próximo mês, tá? Então, G, CFJ... Então, eu vou colocar aqui no segundo ano 1 milhão, GCFJ também, e depois no terceiro ano 500.000, GCFJ, tá? Ele vai me dar a porcentagem que é de 12, considerando o custo de oportunidade, né? Então, vai ser 12. Eu coloco aqui que é o meu I. E agora eu vou calcular meu NPV. Eu clico no amarelo aqui, NPV, tá? Ele vai me dar aqui o valor, que é exatamente esse aqui. Coisas que a gente precisa se atentar, pessoal. É o seguinte, muitas vezes acontece deles passarem pra gente aqui, ó, eles vão colocar 1, 2 e 4, por exemplo. Aí você fica se perguntando, cálculo normal... Só coloco, não, você precisa colocar 0, porque quando ele não me dá a informação é que não teve nenhuma movimentação, tanto positiva quanto negativa. Então, você precisa colocar 0. Você vai colocar 0 GCFJ, considerar como se fosse um dos fluxos, tá? Então, aí no 4 você colocaria o 500.000, que seria o ano. Porque se você não colocar, muitas vezes a gente não olha aqui do lado, ele vai me dar diferença, vai me dar erro, tá bom? Então aqui deu certo porque foi só positivo, mas também se tivesse negativo a gente colocaria o CHS e mandaria no fluxo normalmente, tá? Aqui a gente achou o resultado rapidinho, tranquilo também, só jogar as informações lá no fluxo, tá? E pessoal, é isso, tá? Deixa eu até aumentar um pouquinho a minha câmera aqui. É isso, foi só umas dicas mesmo aqui para vocês, assim, ó, primeiro vídeo, se vocês gostarem aí, deixa o like de vocês, manda mensagem, fala, pô, André, dá para melhorar isso, a gente consegue falar sobre algum outro conteúdo, alguma coisa assim, que a gente vai se ajudando, tá bom? Como eu falei, minhas redes sociais estão embaixo, deixa o teu like, se quiser seguir no canal para uns futuros vídeos, deixa teu comentário aí também, deixa tua crítica construtiva, tá bom? E a gente vai se falando aí, tá bom? Um grande abraço, boa sorte para vocês que vão fazer a prova, e se precisarem podem contar comigo, tá bom? Um grande abraço e até mais.